Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Hoje aqui na nossa videoaula do nosso canal Elétrica, Dicas e Variedade, nós vamos ver algumas questões envolvendo medição entre fase-fase, fase neutro e uma pergunta interessante. Será que sempre a fase e o neutro vai medir 127 volts? Será que em toda ocasião que a gente pegar o nosso aparelho multiteste, o voltímetro, e nós colocarmos as ponteiras de prova e nesses exemplos, sempre vai dar 127 volts? Isso que a gente vai analisar hoje aqui. Podemos já responder, não vai dar. Nós estamos fazendo esse vídeo principalmente porque usamos com frequência em vídeos anteriores o exemplo onde a fase e o neutro, no nosso esquema elétrico, era 127 volts. Sim, usamos bastante esse exemplo. Mas não é em toda ocasião que quando você chega, coloca o aparelho, vai ser assim. Botou lá a fase, botou no neutro, está lá 127 volts. Vai depender de alguns fatores. Então vamos lá com algumas explicações. Na maioria das situações, você vai colocar o aparelho fase e fase, o multiteste. Sim, em muitas situações vai dar 220 volts, verdade. Você vai em outras situações colocar lá o multiteste na fase e depois você coloca no neutro, você vai encontrar lá 127 volts. Já em outras situações que a gente vai explicar um pouquinho por quê, de maneira simples, não vamos entrar no mérito de cálculo aqui, é um entendimento mais simples. Em outras situações você vai colocar o aparelho e você vai ver em uma fase, quando você coloca na outra fase, você vai ver lá 380 volts. Sim, para quem está iniciando agora, pode ser até uma medição um pouco diferente. Para quem está iniciando, os eletricistas mais experientes conhecem muito bem essa tensão de 380 volts e até algumas aplicações dela. E em outras situações, você vai ver fase e neutro. Sim, na fase neutro vai dar 220 volts. Muitos que estão assistindo aqui essa videoaula vai dizer assim: ah, verdade, aqui em casa mesmo, fase neutro é 220 volts. Como teve um telespectador aqui que assiste o nosso canal, ele até salientou isso, na região dele, lá fase neutro, como de muitos que estão assistindo aí, dá 220. Então qual é a questão, algumas das questões envolvidas aqui, para ter essa diferença? Uma das questões principais na questão entre fase e neutro da 220 é a região. Depende da região. Às vezes tem regiões que a alimentação do relógio da coelba, temos aqui o nosso pequeno exemplo, ele está lá instalado com o condutor neutro e está lá instalado com o condutor fase, o seu disjuntor de proteção. Mas se você for pegar o multiteste e for fazer a medição, você vai ver lá que está dando 220. Sim, exatamente. Naquela região, o transformador da concessionária fornece ali a fase neutra, onde as medições ela dá 220. Exatamente. Em outros lugares, fase neutro no transformador que sai da concessionária, quando você colocar ali o seu relógio na sua entrada de energia na sua residência, você vai colocar o aparelho e você vai ver que deu fase neutra, já deu 127 volts. E às vezes até regiões próximas, não precisa sair de um estado para outro. Às vezes em regiões próximas acontece muito bem isso. E fase dá 220 e fase dá 380 em algumas situações que depende do transformador. Exatamente. Nessas ocasiões aqui depende do transformador. Tem transformador, nesse exemplo, se você for medir a fase, saindo do transformador, chegando até um certo ponto, talvez um quadro de distribuição, você vai ver lá 380 volts na sua medição. Pessoal, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, não só esse, muitos outros, pode dar o seu joinha e compartilhar, para poder continuarmos apresentando essas videoaulas para mais e mais pessoas, tirando nossas dúvidas,
dúvidas para quem está iniciando, para quem também já é eletricista. Relembrando que temos também alguns produtos aqui, quem quiser ajudar o canal é só ir na descrição do vídeo e acessar alguns produtos que vocês podem estar adquirindo para ajudar o canal. Tem também o botão joinha, o botão aí valeu, esse botãozinho valeu demais aí, quem quiser também ajudar o canal. Mas fica a critério, desde já nós agradecemos já a audiência. Então, às vezes você chega numa fábrica, geralmente numa fábrica, e você encontra lá um quadro de distribuição. Você que é eletricista está acostumado a fazer isso. Você que está iniciando tem que ter atenção nesse momento. Você talvez esteja muito acostumado com fase da 220. É muito comum e você pode estar acostumado com esse tipo de situação. Mas você chega lá num quadro de distribuição e aí você vai fazer a medição de um disjuntor trifásico. Quando você mede, você vê que é fase mais a fase, deu 380 volts. Exatamente. Porque veio de um transformador aonde fornecia esse tipo de energia. Se você for ver lá também, esse neutro que corre nesse quadro, se você medir a fase e o neutro, você vai ver que dá 127 volts. E isso você pode aplicar em algum tipo de aparelho. Tem aparelho que só funciona em 380 volts. Alguns motores mais pesados, assim, como talvez até aqueles elevadores cremalheira que existem na construção civil para subir material para aquelas obras, aqueles prédios altos. Ele geralmente não é em todo lugar, mas não, só lembrando, não é em todo lugar, mas em grande parte ele funciona em 380 volts. Então, às vezes no lugar, nessa construção civil, nesse empreendimento, não tem, às vezes acontece, não ter esse 380 volts. O que é que acontece? Eles têm lá 220 trifase, onde ele medir em qualquer das fases dá 220, aí é colocado um transformador. Isso, eles colocam aquele transformador entrando 220 trifase e na saída dele a medição entre as fases já dá 380 volts. Então essa é uma explicação de uma forma, acredito, um pouco mais simples, para entendermos se sempre a fase e o neutro vão medir 127 volts, como em grande parte de muitas regiões nós percebemos que não. Respondendo a essa pergunta, vai depender da região. Vai ter lugar sim que a fase e o neutro vai dar 220 volts. Pessoal, estamos aqui finalizando nosso vídeo. Temos muito mais vídeos, vocês vão ver após isso aí. Vocês vão ver algum card aí com outros vídeos que vocês podem estar acessando aqui no nosso canal. Elétrica, dicas e variedade. Muito obrigado a todos. Um abraço a essa grande audiência que está prestigiando aqui o nosso canal, assistindo às nossas videoaulas, interagindo com a gente, entendendo um pouquinho sobre as instalações elétricas, principalmente quem está iniciando. Vamos ter vídeos um pouco mais aprofundados para quem já é um profissional já experiente. Pode vir aqui no nosso canal também assistir um pouquinho e adquirir também um pouco de conhecimento. Conhecimento assim vai se somando. A forma como nós estamos apresentando aqui talvez seja uma maneira, às vezes outros apresentam já de uma forma diferente, mas sempre levando ao mesmo entendimento. É isso que vai se somando, as experiências vão se somando. E nós agradecemos muito a atenção de vocês. Fica aí aquele abraço e até o próximo vídeo da nossa aula.